Também saúdo os irmãos na paz do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Aleluia. Cada dia que se passa tem sua vida como um sonho. Toda porta está fechada, a esperança não existe mais. Você sente a escuridão, eu sei. O seu rosto já não brilha. Tá cercado em toda direção. Fica como numa ilha. Canta. Perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Aleluia. Glória a Deus. Se você não perdeu a fé, irmão, você não perdeu nada. Ouça a mensagem que leva no seu coração, irmão. Aleluia. Onde estão os seus amigos? Um a um se foram todos. É assim na hora amarga. No final a gente fica só. Mas há um que não nos deixa, mesmo quando a noite vem. Você tá sofrendo tanto, fica como numa ilha. Perdeu tudo aqui, aleluia, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, aleluia, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Se você perdeu tudo aqui, menos a fé em Deus. Se você perdeu tudo nesta vida, menos a fé, você não perdeu nada. Menos a fé, você não perdeu nada. Você não perdeu nada. Aleluia. Grato pela oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Você pode perder tudo, sabe? Tudo. Não perdendo a fé, não perdeu nada. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre.
Meus queridos irmãos, vou fazer uma coisa aqui diferente. Todos os homens, quem for homem, levanta a mão assim. Então, primeira comissão de visita, louvando ao Senhor com o hino, depois vai ser os homens. Glória a Deus. Você não pode ficar tempo, tá? Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Amém. Ela faz o solo. A comissão cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor novamente. Palavras. Se falhar, você vai. Irmãos, orem, eu estou com a frente vocal. Não posso me atrever a fazer um agudo, mas eu vou tentar. Em nome de Jesus. É para te servir, Jesus. Santo, santo, santo é teu nome. Gemidos que palavras não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Oh Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero seu poder. Pra te servir, Jesus, eu tenho aqui.
Aleluia, glória a Deus. Sim, com certeza, Ele está aqui. Vamos, a banda, com a gente, por favor. Você consegue tirar no tom original. Isso. Tira no tom original mesmo, por favor. Isso. Dina, pode tirar. Pode tirar uma janete. Nesse tom? Hã? Nesse tom. Não, Lucas, não. Entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor. Eu canto, De novo, entoarei. entoarei louvores, não cessarei meu canto, não pouparei a carne, mesmo na dor, pra meu Senhor. Eu canto, mesmo que não haja peixes no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha escurecer, o meu Deus permanece fiel. Eu não posso retroceder, meu espírito é de adorador. Te amo, te adoro, Senhor. O fogo arde no meu coração, uma alegria invade o meu ser. Eu não consigo controlar a emoção, meu desejo é saltar e correr. Há uma chama que queima por dentro, por isso eu não posso parar. Vou aproveitar o momento, vou adorar, cantando louvores a Deus. Aleluia, pode faltar tudo, mas faltando a presença de Deus, está tudo bem. Meus queridos irmãos, agora sim, são a vez de vocês. Todos os homens que estão aí, venham para aqui, por favor. Mas não é só um ou dois, não, é todos.
Irmão Tarcísio, Ayrton, lá atrás os irmãos, e os porteiros, vem para cá também. Um minutinho só, por favor. Pode vir, pode vir. Só não vem os músicos, né? Os músicos não vêm não. Isaac, venha rapaz. Você também, de azul aí. Emanuel. Muito bem. Aí em cima, pode subir aqui. É. Sol maior, Cláudio, por favor. Sol maior. Vem aqui, meu prezado. Pode vir. Gustavo Bruno, estão solicitando sua presença aqui. Gustavo Bruno. Tem mais algum homem aí, não? Sol maior. Hino da harpa cristã, número 409. Hino 409 da harpa cristã, Trabalhadores do Evangelho. Pronto? Telão, por favor, projeta aí 409 da harpa cristã. Vamos ficar de pé, meus irmãos? De pé, isso. Muito bem. Agora é a vez de vocês. Vocês vão abrir a boca e cantar, tá bom? Cante para Jesus, tá bom? Terminar o cântico, terminar o hino, aí vocês podem descer, que estão lá embaixo, certo? Projeta aí, meu querido, aí na tela, o hino 409. Sol maior, querido. Todos cantando em nome de Jesus. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quebrados vós sejais ovelhos, o céu vigoreis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão.
Glória a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Aqueles que estão lá embaixo podem descer. E as irmãs gostaram? Dá um glória a Deus, irmãs. Amém, graças a Deus. Isso é para provar que os homens também têm voz. Meus queridos, pastor Eliezer, com a palavra agora, em nome de Jesus. E você fica a escutar e receber e guardar no seu coração a mensagem da palavra de Deus. Amada igreja, saúdo a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus amados, ontem nós tivemos a vigília aqui, foi uma bênção. Estivemos aqui durante toda a noite, madrugada até 5 da manhã. Foi a vigília com o DEJAD, da área 2, que abrange toda essa área que nós estamos aqui, Candelária, Pirangi, Neópolis, Planalto, Satélite, essa região toda aqui. Estivemos com os jovens, casa cheia, toda essa nave da igreja estava cheia de jovens, e Deus derramou do seu poder de uma forma muito grande. Vocês podem acompanhar aí pelo canal do YouTube do DEJAD, né? Também pelo Instagram do DEJAD, e o nosso da juventude também. Eu coloquei até alguns links aí nos grupos de WhatsApp da igreja, para vocês poderem ver. E Deus derramou do seu poder grandemente, irmãos. Jovens foram batizados com o Espírito Santo, outros foram renovados, outros se reconciliaram com o Senhor, e graças a Deus, Deus tem trabalhado grandemente no meio do seu povo. Meus amados irmãos, abram por favor a sua Bíblia no Novo Testamento, Efésios 4, Efésios, São Paulo escrevendo à igreja que estava em Éfeso, capítulo 4, do versículo 13 até o 15. Efésios 4, 13 até o 15. Encontraram? Diz assim, talvez a minha tradução seja diferente da sua, a minha versão. A minha versão é a Nova Almeida atualizada. Diz assim, queridos, a poderosa palavra do Senhor, 4 de Efésios 13 até o 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Versículo 16 também. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Glória a Deus. Para que cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu daria o tema de hoje, alcançando a estatura de Cristo. Diga comigo, alcançando a estatura de Cristo. Vamos então ver o que Deus nos fala através da sua palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo então à igreja que estava em Éfeso, orienta a igreja, e nós também vamos ser orientados hoje, para que alcancemos a estatura, a plenitude da estatura de Cristo Jesus. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando menino, ele ia crescendo em graça, em sabedoria e em estatura. E ele cresceu, e esse menino amadureceu. Esse menino chegou à plenitude do crescimento, e assim nós também, como igreja, como cristãos, nós devemos também chegar a esse pleno crescimento em Cristo Jesus.
alcançar a plenitude enquanto humanos, é possível que a gente não consigamos, que nós não consigamos, mas nós vamos lutar para isso, nós estamos lutando para isso, para chegarmos a essa máxima estatura de Cristo Jesus, a essa plenitude. Diz a palavra do Senhor. Nós vamos vendo o contexto aqui. Esse contexto fala de dons, fala de ministérios, que Deus chamou uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelista, outro para pastores e mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos. Então diga assim comigo: eu preciso me aperfeiçoar. Mas assim não vai se aperfeiçoar porque está fraco. 1, 2, 3, diga: eu preciso me aperfeiçoar. Se estamos aqui nesta noite é porque estamos buscando o aperfeiçoamento. Saímos da nossa casa para aprender mais, a nos aperfeiçoarmos diante de Deus. Então, todos estes dons, ministérios que Deus tem dado, a igreja como um todo, é para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para proveito próprio de quem o tem, mas para aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Esse dom e esses ministérios que Deus tem dado, dificilmente Deus daria todos a uma só pessoa. Ele distribui, Eude, justamente para que ninguém se envaideça, para que as pessoas não digam assim: eu sou mestre, eu sou pastor, eu sou evangelista, e aí fica todo fofinho porque tem tudo concentrado nele. Ora, muitas vezes a pessoa tem um tantinho assim e acha que é muito. Imagina se tivesse, todos os ministérios. Mas a palavra diz que tudo isto aí é com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço, o serviço do Senhor, a obra do Senhor, e também para a aperfeiçoação e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Quando um profeta profetiza, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Quando um pregador prega a palavra, um evangelista prega uma mensagem evangelística, por exemplo, é para o aperfeiçoamento também do corpo de Cristo. Quando o pastor pastoreia, quando o mestre ensina, é com vistas a este aperfeiçoamento dos santos e o desempenho do serviço da obra do Senhor. Até quando isso vai acontecer? Sempre vai haver. Até que Cristo volte. Fale, por favor, até que Cristo volte. E até que todos cheguemos à unidade da fé. A unidade da fé. Trazer a igreja, trazer o corpo de Cristo para essa unidade da fé, na mesma visão, no mesmo sentimento, no mesmo nível de fé também. É difícil, porque sempre essa igreja ela vai se renovando, e é um processo também de amadurecimento e de transformação cristã. O novo convertido vai crescendo na fé, vai evoluindo. Aquele que já tem um estágio mais elevado espera um pouquinho também, entendendo o novo convertido, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento e a edificação do corpo de Cristo e da unidade da fé. Sempre Jesus Cristo e Deus está muito atento a essa questão da unidade do corpo de Cristo, que funcione como uma máquina bem sincronizada, um motor bem sincronizado, uma turbina bem sincronizada, onde todas as peças elas trabalham em função daquela maquinária ali. O virabrequim tem que estar ajustado com a biela, que por sua vez tem que estar ajustado com o casquilho, que por sua vez tem que estar ajustado com o mancal. Tem que estar tudo ali, ajustado, alinhado, para que esse motor funcione, para que essa máquina chamada igreja funcione na unidade da fé. Ninguém pode puxar para um lado, a direção para um lado, um membro para outro, não, mas sempre focados em Cristo Jesus, sempre na unidade da fé, na unidade do corpo de Cristo, para que esse corpo seja plenamente funcional diante de Deus, e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Estamos nisso, irmãos. Quantos conhecem a Cristo aqui? Quantos conheceram a Jesus quando alguém pregou a Jesus como Salvador? Você conhece a Cristo? Eu tenho uma má notícia para lhe dar. Você não conhece a Cristo como deveria conhecer ainda. Eu não sei se isso é uma má notícia, mas não é uma notícia também
tão má assim, porque nós estamos no processo de conhecer. É porque muitas vezes eu digo que é má, porque a gente pensa que nós conhecemos a Cristo, ainda como deve ser. Nós conhecemos, é como se fosse a ponta do iceberg, está lá só a pontinha, mas o iceberg tem aquela parte todinha para baixo, que foi por isso que o Titanic afundou, porque bateu, pensando o piloto do navio, pensando que era apenas um bloquinho de gelo, uma pontinha de nada, mas não era, tinha uma tremenda pedra por baixo. Assim também, irmãos, nós não somos detentores do conhecimento de Cristo Jesus ainda. Ainda Ele não foi revelado completamente à sua igreja. Um dia nós estaremos com Ele, e aí sim Ele será revelado por completo. O veremos face a face, assim como Ele é. Nós o conhecemos no sentido de conhecemos a mensagem do Evangelho. Quando você levantou a mão, é porque você quis dizer assim: pastor, eu conheci a Cristo quando eu estava numa situação mais difícil da minha vida, e eu conhecia Ele como Senhor e como Salvador da minha vida. Foi isso que você quis dizer? Então levante a mão e diga amém. Só que nós não conhecemos a Cristo completamente. Nessa trajetória cristã nós estamos no processo. Cada dia conhecemos a Cristo, cada dia é um pouco mais, cada dia evoluímos um pouquinho mais, e cada dia nos transformamos um pouco mais essa imagem e semelhança de Jesus, porque nunca, enquanto humanos, nós chegaremos a essa plenitude, e nós vamos ver pela palavra que isto é verdade, até que cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado da pessoa madura. Não por isso, porque não conhecemos a Cristo na plenitude, vamos desistir, não, pelo contrário, que isso sirva de combustível. Eu quero conhecer mais e mais, eu quero mergulhar mais nesse rio, eu quero aprender mais de Jesus, como diz a palavra, para chegarmos ao estado de pessoa madura, a estatura, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Se tiver alguém aqui ou na internet que já conhece a Cristo na sua plenitude, eu vou dar um chocolate de presente. Porque nós não conhecemos, irmãos. Essa é a notícia que eu trago para vocês. Ainda não conhecemos. Mas a boa nova que eu trago para você é que um dia nós conheceremos a Cristo na sua plenitude. Aleluia. E mais, seremos semelhantes a Ele. Seremos iguais no sentido de conheceremos, estaremos com Ele ali. A estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças. Por isso que eu disse, não por isso vamos relaxar, eu não conheço mesmo, vou deixar para lá. Não, vamos perseguir, vamos continuar conhecendo, amadurecendo. Para quê? Para não sermos como meninos na fé, para que não sejamos como crianças arrastadas pelo quê? Pelas ondas. Às vezes vem uma onda qualquer aí, o mundo é cheio de onda, né? Uma onda daqui, outra onda daquela, uma onda doutrinária, uma onda de modas, uma onda de qualquer coisa, e pessoas que não têm base, que não têm raiz, elas são levadas por essas ondas de más notícia muitas vezes, e nós não seremos levados porque não seremos como crianças, e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina. O que é um vento de doutrina? É uma mudança da palavra de Deus. Homens que, se dizendo conhecedores da palavra, mudam o sentido da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor, criam doutrinas mentirosas, enganosas, e pregam nos púlpitos das igrejas. E os nécios, que se fazem como criança, que acham que já tem base, mas não tem base, são levados. Aqui e acolá, abre uma igreja por aí afora, abriu uma igreja, ficou chateado com a sua denominação, ficou chateado com a sua igreja, queria ser líder a qualquer custo, abriu uma igreja. Você conhece qualquer igreja dessa, uma dessas que estão surgindo por aí, e aí se chateia com a convenção da igreja. Satanás joga uma raiz de amargura no coração dele, e diz assim: você é pastor, você é líder, forme aí uma igreja. Ele cria uma doutrina qualquer, e aí faz daquela doutrina um cavalo de guerra e cavalo de batalha, divide o povo, leva uma fração da igreja após ele, forma uma denominação, às vezes nem formada em teologia às vezes não tem nem base nenhuma bíblica, mas pessoas
levadas como crianças, não por maldade, mas por não ter raiz, por não ter crescido, por não ser transformado ainda, não ter buscado essa plenitude de Cristo. Como não tem a base, chega um com uma boa conversa, leva e funda uma igreja, e fica chamando, e fica levando, e fica trazendo. Mas diz a palavra do Senhor, para que vocês não sejam levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina. Olha aqui, a coisa é maligna, meus irmãos, é maligna, porque a falsa doutrina, ela ilude, ela tem uma artimanha de Satanás. Você lembra como Satanás chegou no jardim do Éden? Ele lança uma pergunta, lá no jardim do Éden, e assim também são muitas vezes no seio cristão, no meio das congregações, lança uma pergunta. A partir daquela pergunta, a pessoa diz assim: rapaz, sabe o que é mesmo? Eu vou atrás dele, eu vou atrás dela. Como diz a palavra do Senhor, levado de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Como dizia minha avó, é astucento. A minha avó dizia, quando tinha uma pessoa cheia de astúcia, ela chamava de astucento. Então, alguns, se dizendo mestre da palavra, se agem com astúcia, artimanha das pessoas, essas pessoas agem com astúcia, com artimanha, para quê? Para induzirem a pessoa ao erro, ou seja, levarem. A palavra induzir significa levar, movimentar, conduzir. Por isso que tem uma peça chamada no carro, chamada induzido. Tem uns motores aí chamado induzido, que ele induz, ele conduz, ele leva a pessoa a crer que aquela doutrina é verdade. Mas nós que temos base, nós não vamos sair do nosso lugar. Crente raiz não se move para lugar nenhum, fica no lugar que Deus lhe deixou, que Deus disse, fique aqui, aleluia. E sobretudo no que tange a doutrina, não somente no aspecto físico, não somente no aspecto congregacional, mas no aspecto da palavra. Chega prega uma doutrina mentirosa, aí você diz, eu vou ficar aqui, eu vou ficar com o que Deus me ensinou, eu vou ficar com a palavra verdadeira, eu não vou estar acreditando nas artimanhas, nas astúcias de homens que tentam enganar, homens, e diga-se de passagem, homens e mulheres também, a humanidade. Mas nós vamos ficar firmes, não como crianças, mas firmes como maduros. Crentes maduros não se deixam levar por corrente doutrinária, por ondas doutrinárias, por ventos de doutrina, mas seguindo o quê? Seguindo a verdade. Como? Em amor. Cresçamos. Você observa que o texto, ele leva-nos a um amadurecimento crescente. Não é aquela coisa que estagna, que para, não, mas seguindo a verdade, seguindo, no gerúndio, crescendo, avançando, em amor, cresçamos. A palavra é crescer, é sair da imaturidade cristã para a maturidade cristã, é sair de um crente sem raiz para aquele crente que finca as raízes na palavra do Senhor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. É um corpo, a igreja é um corpo, Cristo é a cabeça da igreja. Da cabeça emana os comandos, da cabeça emana a sabedoria, da cabeça emana o entendimento, da cabeça emana as ordens, e é Cristo quem dá a ordem para a igreja, é Cristo que conduz a igreja, é Ele quem dá a doutrina à igreja, é Ele quem fortalece essa igreja. Muito bem, seguindo a verdade em amor, observe, seguindo a verdade. Paulo está falando aqui de espíritos mentirosos, de doutrinas humanas, de homens cheios de artimanha e de mentira e de astúcia para enganar e levar e conduzir e induzir ao erro. Então ele diz assim, seguindo a verdade. Jesus disse assim, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, e a verdade vos libertará.
Em outras palavras, seguindo a verdade é o mesmo que dizer seguindo a Cristo. Quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda religião, toda seita, toda doutrina que não falar de Jesus e este crucificado não é digna de ser aceita. Muitas vezes chega na sua porta alguém tocando a sua porta, né? Uma revista, Sentinela, outra revista, uma literatura. Uma certa missionária me contou uma vez que estava no campo missionário e recebeu uma literatura dessa que tem a Sentinela, Testemunho de Jeová. Ela começou a ler aquela literatura e parece que Satanás estava trabalhando na mente dela, daquela pessoa. E ali então ela disse assim: sabe, parece que é verdade o que ele está dizendo aqui. E era uma falsa doutrina tão grande, tão berrante, que qualquer criança na fé, em sã consciência, ela ia dizer assim: isso é mentira. Mas Satanás é tão maligno que fez aquilo ali como se fosse verdade. E a pessoa disse assim: eu estou quase acreditando nisso. Ainda bem que ela caiu em si e disse assim: sangue de Cristo, deixa para lá. E não leu mais aquela literatura, porque ela percebeu, se continuasse ali, talvez o inimigo lançasse a dúvida no seu coração, porque ela não estava preparada para ler aquele papel, aquela literatura. Então, queridos, a coisa é maligna muitas vezes. Então, mas nós vamos estar com a verdade, que é Cristo Jesus, em amor, cresçamos em quase tudo. É assim, meu amado? Não, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo Jesus, de quem todo o corpo, a igreja, bem ajustado e consolidado, além de estar ajustado, tem que estar consolidado. Voltando à história do motor, eu falo de motor porque minha formação é mecânica. Aí o mecânico, por exemplo, ele pega o motor, ele solta ele todinho, as peças, depois ele monta as peças, bota para funcionar, aperta o parafuso, não é? Ele consolida ali e bota a máquina para funcionar. Daqui a pouco ele tem, depois que o motor aquece, ele dá um tempo, desliga o motor e ele vai ajustar todos os parafusos de novo, todas as porcas de novo. Ele tem aqueles parafusos chave que, conforme o calor que é dado, o parafuso dilata. Se ele não ajustar de novo, fica folgado. Do mesmo jeito aqui também, Cristo, de quem todo o corpo bem é ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas. Então o Senhor Deus, Ele trabalha na igreja fazendo isso, ajustando. Dá um aperto aqui, dá outro aperto acolá, dá um aperto no crente. Às vezes o crente está meio fora do prumo, sabe? A biela está indo para um lado e ele está indo para outro. O casquilho está meio que folgado. Aí o Senhor chega: vem cá, dá um apertozinho aqui, apertando, vai ajustando. E aí o crente se apruma: opa, é por aqui. Aí toma destino, né? Vai direitinho, na linha, trabalha junto com o motor. E assim, queridos, o Senhor vai ajustando. Às vezes um vento de doutrina no meio da igreja. Às vezes, não é o caso daqui, eu já conheci, já pastoreei igreja, onde um calvinista estava dentro da igreja, ensinando a igreja, Eliseu. Nós somos arminianos, nós cremos que a salvação se perde. E o calvinista diz que a salvação é para sempre, que você pode fazer o que você quiser, você pode até se desviar, mas você é escolhido, você é chamado por Deus, e aí você é eleito por Deus, e lá na frente o Senhor te pega numa curva da vida e traz de volta para o caminho, porque você é o tal, você é escolhido, e você não perde a sua salvação. Assim diz o calvinista. O arminiano, que nós somos arminianos, dizemos, e a Bíblia diz assim, que nós podemos perder a salvação, sim. Basta pecar, basta desagradar o Espírito Santo de Deus, Jesus voltar, ou você morrer em pecado, você vai para o inferno. E assim é verdade. Aí eu chego numa igreja, está lá a falsa doutrina dentro da congregação. Através de quem? De um professor de escola dominical. E quando eu vou ver quem era o próprio superintendente da escola dominical. Nós tivemos um gabinete pastoral, precisei fazer um gabinete pastoral com ele, conversei com ele e tal, tentei dissuadi-lo do calvinismo, pensa numa coisa difícil. E ele disse: não, pastor, o senhor fica com a sua doutrina, eu fico com a minha. Eu digo: está certo. Então procure destino, porque superintendente da escola dominical até hoje, e professor de escola dominical até hoje,
o senhor pode ficar no seio da congregação, mas não para ensinar mais. Porque quem é que me garante que o senhor não vai ensinar mais uma doutrina divergente da IEADERN, da CGADB, da convenção dos nossos pastores, da qual nós fazemos parte? E ele teve que se ausentar, porque eu ia permitir que ele ficasse ensinando dentro da igreja, totalmente contrário ao que ensina e preconiza a Assembleia de Deus? De maneira nenhuma. Então, queridos, são ajustes que Deus faz e cobra do líder isto. Se eu me omitisse, ficasse calado, não, porque a irmã, a família, não sei o que, tal. Não, meu querido, é questão doutrinária, é base, é condição básica do evangelho, do crescimento da igreja. Não podemos permitir que tal coisa aconteça. E é por isso que os professores de escola dominical devem estar no culto de doutrina. Professor de escola dominical não é para ver apenas no dia que vai dar aula, de maneira nenhuma. Pense numa coisa que eu velo muito por isso, e eu vou passar a exigir mais isso, de que professor de escola dominical venha para a igreja para participar do culto de doutrina, aprender com o seu pastor, para depois ensinar. Porque de repente está ensinando heresia por aí, não aprende, não tem a humildade para sentar e aprender, para depois estar ensinando, vai ensinar qualquer coisa. Então, irmãos, ajustes que o Senhor faz, para que a igreja cresça em tudo, no cabeça, que é Cristo Jesus, e também ajustado, consolidado pelo auxílio das juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. A justa cooperação de cada parte. É uma ala da igreja que funciona, a outra ala funciona também, é um departamento que funciona ajustado com o outro, é os músicos que funcionam ajustado com as líderes de conjunto, é o conjunto que por sua vez trabalha ajustado até com a doutrina da igreja, porque tem muitos hinos que são totalmente contrários à doutrina da igreja. Se nós não analisarmos até os hinos, as letras dos hinos, aí a igreja está pregando uma coisa e o hino está dizendo outra. Então é por isso que nem todos os hinos a gente deve cantar na igreja. Quem foi que compôs? Qual é a linha doutrinária dessa pessoa? Qual é a raiz dela? Ela está cantando aquilo que realmente diz a palavra? Antigamente os hinos, eles eram muito baseados na palavra. Os irmãos compunham de joelho, na dor muitas vezes. Há um ditado que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e muitas vezes de joelho e lendo a Bíblia, interpretando a Bíblia. Mas hoje em dia alguém chega lá e diz assim, é mercado às vezes. Qual é o tema que você quer do hino? Aí você diz, um que fale qualquer coisa aí. Aí ele vai, tá certo, rapidinho ali, um momentinho só. Pronto. E antes as pessoas diziam assim, Jesus me deu um hino, o Senhor me deu um hino, porque foi em jejum, em oração, na dor. Aí uma pessoa dessa que pergunta o tema e ele compõe um hino baseado no conhecimento dele, ele pode dizer que foi Jesus que deu? Eu bato muito nessa tecla, sabe, irmãos? Eu tenho um filho que é compositor, Eliabner. Eu digo, Eliabner, você tem esse dom dado por Deus, podemos dizer assim. Então ore cada vez que você for compor um hino, e nunca diga que o hino é seu, porque ele não, né? Os cantores por aí afora, ele não diz isso, mas alguns chegam e dizem, eu tenho 30 hinos, eu compus 400 hinos, mas quais desses o Senhor lhe deu? Quais desses realmente está de acordo com a palavra do Senhor? Então temos que ter muito cuidado até com o que cantamos, e até com o que ouvimos, emprestamos nosso ouvido para ouvir. De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento, para a edificação de si mesmo em amor. Se você trouxer para dentro do corpo físico da gente, essa metáfora, essa simbologia, você vai ver que essas essas participações, né, de cada parte, de cada junta, de cada parte do corpo, ela cresce ajustadamente, uma cooperando com a outra. Aqui nós temos médicos, né, aqui presente, e também na igreja, doutor Tarcísio aqui presente, e vocês podem ver o seguinte, irmão, imagine se a mão crescesse, a mão esquerda
crescesse desajustadamente, maior do que a direita, ia ficar a mão esquerda desse tamanho e a mão direita desse tamanho aqui. Mas tem que ser por igual, esse crescimento tem que ser por igual. E na igreja, no que tange a igreja, é dessa forma também, todos crescendo em Cristo, de igual maneira, bem ajustado, em consolidação, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. O braço coopera com o crescimento da mão, o que por sua vez coopera com o crescimento do dedo, e todos de igual maneira vai crescendo, como diz a palavra, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, da igreja. Como? Em amor. A base é o amor, que esse crescimento seja em amor. E em se falando de nós mesmos, alcançarmos esta estatura como individualidade, vamos ver alguns versículos aqui da palavra do Senhor. 1 João, capítulo 3, versículo 3 ao 4, diz assim, amados, agora, capítulo 3, versículo 2 até o 4, diz assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Estamos falando, irmãos, lembrem, dessa transformação até chegarmos à estatura de varão perfeito, até chegarmos à estatura de Cristo. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aquilo que eu falei, que nós vamos ver e seremos semelhantes a Ele. E todo o que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado, também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. Você percebe que esse amadurecimento passa também pela santificação? Então, esse amadurecimento, até chegarmos à plenitude, passa também pela santificação. Transformados seremos de glória em glória. A coisa não é também assim tão rápida. Observe, 2 Coríntios 3,18. Quem pode ler, por favor? Na nave da igreja. Nesse versículo eu gostaria que fosse alguém que está sentado aí na nave da igreja. 2 Coríntios 3,18, como é que diz? Bem rapidinho, estamos caminhando para o final da mensagem, mas eu queria que você lesse. Irmã Roserene. Amém, glória a Deus. E todos nós, com o rosto descoberto, como ela leu, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. Como? De uma vez toda? Não, ainda não. De glória em glória, a sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então o crente, ele vai evoluindo, transformado, de glória em glória, não é transformado rapidamente. É por isso que o pastor tem que ter muita paciência com a ovelha, porque tem ovelha que é transformada rápida, tem ovelha que demora um pouco mais, é de glória em glória, até chegarmos a essa estatura. Vamos ver também, quando Paulo diz assim, que essa transformação depende de nós também. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2, nos incentiva a transformação, que nós não devemos estar parados, estagnados no Evangelho, mas que transformemos-nos pela renovação do nosso entendimento. Por favor, irmã. Amém, glória a Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos, ou seja, depende de nós também. Deus nos transforma, mas eu tenho que me deixar transformar, eu tenho que dar lugar a Ele, como está escrito aqui
no mesmo trecho que a irmã leu, o versículo 2, nessa tradução aqui, diz assim: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, ou seja, deixem que Deus os transforme. Aqui passa pelo livre-arbítrio, a capacidade que você e eu temos de decidir. Deus quer nos transformar, mas se você não deixar, Ele não vai transformar. Então temos que dar lugar a Ele, dar essa permissão, se podemos dizer assim, porque Ele respeita a sua decisão. Eu não quero ser transformado. Pode ter certeza que Deus não vai pegar você à força. Ele usa, claro, Ele poderia até fazer isso, pelo seu poder, Ele poderia, mas Ele prefere lhe dar o livre-arbítrio, que é a capacidade de decidir. Mas deixem que Deus os transforme. Como? Pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Deus quer nos transformar, agora precisamos deixar. E a pergunta que eu deixo nesta pregação é a seguinte: a igreja local aqui, aos irmãos que estão acompanhando, que vão ver esse vídeo, Deus quer transformar-nos, mas me responda o seguinte: em quem você está se transformando? Ou em que você está se transformando? Eu estou me transformando na estatura de Cristo? Eu estou caminhando para isso? Ou estou me deixando transformar em alguma coisa qualquer que contraria a palavra do Senhor? É muito comum você ver uma criança adolescente, né? Ela está ali, não é o caso de algum adolescente daqui não, eu estou falando de maneira geral, né? Você olha a criança, ela vai se transformando, chega adolescente. Às vezes quando criança, excelente criança. Às vezes quando adolescente, excelente adolescente. E ela chega a trilhar alguns caminhos da vida, que quando ele chega ao estado de jovem e adulto, ele se transforma totalmente naquilo que o pai não queria, naquilo que a mãe não queria, naquilo que a igreja não queria, naquilo que Deus não queria. E por isso é que vem a pergunta para cada um de nós. Nós até que somos adultos também, em quem nós estamos nos transformando? Quem será Eliezer daqui a 5 anos, se Jesus não voltar? Quem será Hecildo daqui a 10 anos? Como será? Que cara de crente terá esse crente, Eliezer? E você pode se projetar e dizer assim: em que eu estou me transformando? Eu estou me transformando à imagem de Cristo? Vou ser bastante claro com... Eliezer está se transformando na cara de Cristo? Eu vou tomar para mim, para você não pensar que é com você que eu estou dizendo. Eliezer tem a cara de Cristo, está se transformando na cara de Cristo, ou na cara de qualquer outra coisa? Eu tenho que ter a cara de Cristo, eu tenho que ter o jeito de Cristo, eu tenho que caminhar como Cristo caminha, eu tenho que ter, sabe o quê? O bom perfume de Cristo. Que as pessoas olhando para Eliezer, olhando para Maria, olhando para José, olhando para todos nós, veja assim: esse homem é um cristão, essa mulher é uma cristã, ela anda como Jesus, ela fala como Jesus, ela foi transformada em Cristo Jesus. E é isso que Cristo quer fazer com cada um de nós, irmãos. Apesar de sermos crentes já, apesar de termos quantos anos de crente, cada dia eu procuro ser mais parecido com Cristo. Diga: Senhor, eu quero ser parecido contigo a cada dia, eu quero ser a tua imagem. Quando Deus projetou o homem, Ele disse assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas muitas vezes o homem se distancia, levado por ventos de doutrina, levado por isso, por aquilo outro. E agora me faz lembrar, me vem à mente agora, irmãos, eu pregando, um certo jovem que eu conheci lá na Central, um jovem conosco ali, tocava violão, enfim, ele era um dos crentes mais fiéis ali da igreja. E ele, eu não sei por que carga d'água, ele começou a entrar na história do judaísmo. Ele começou a estudar o judaísmo. Ora, o judeu, ele não crê, a maior parte deles não crê em Jesus como nós cremos. Ele acha que Jesus foi uma pessoa influente e tal, mas ele ainda espera o Messias que está por vir. Não é o Jesus que nós estamos pregando, não é o Jesus, o Filho de Deus. Ele espera, o judeu espera um outro Cristo. Ele não crê que é Jesus, Yeshua, Hamashia, filho de José e Maria. Ele até acredita que ele existiu, mas que ele não é o Filho de Deus. Foi por isso que mataram Jesus, ok? E esse rapaz começou a estudar o judaísmo. Existe uma doutrina chamada, uma seita chamada judaizantes. E ele se tornou um judaizante. Era da igreja, o Tempo Central, estava ali com a gente.
E aí então, comprou um quepá, botou na cabeça, deixou a barba crescer, comprou uma estola, e parecia mais um sacerdote do tempo antigo. E levou a esposa dele também a crer na mesma coisa. Corrompeu a mente da esposa, e os dois, agora, judeus. Deixou de ser cristão para ser judeu. Deixou de acreditar em Jesus para acreditar em Genésio. Meu Deus do céu. Outra pessoa que eu conheci, eu não vou citar o nome, quando pensa que não, a menina dela na igreja ali, nunca cantou, conjunto infantil, nunca cantou na igreja, vinha para o departamento assim às vezes, deixava lá, a moça cresceu, evoluiu, lá na frente, a menina pediu para se batizar na igreja católica, e ela foi, estava lá, batizando a filha na igreja católica. Eu digo, meu Deus do céu, o que é isso? Onde é que nós estamos caminhando? Outro rapaz, também na igreja, foi até ovelha minha, ali, jovem da igreja, e tal, daqui a pouco, então, você é mais evangélico não, você é católico, foi para o seminário católico, por quê? Começou a ler a palavra, se embaralhou lá, dando ouvido à falsa doutrina, dando ouvido às ondas teológicas, e simplesmente disse, não quero mais ser evangélico não, eu vou ser agora católico. Se misturou com os católicos para lá, casou com uma menina crente, e também que foi casado dentro da igreja católica. Diga aí, meu irmão, onde é que nós estamos? Onde é que nós estamos caminhando? Falta raiz, falta base, e é por isso que muitas vezes nós somos firmes na palavra do Senhor. Disso aqui eu não abro mão, eu prego aqui em Candelária a palavra, quer queiram ouvir, quer deixe de ouvir, eu sou chamado por Deus para pregar a palavra genuína e verdadeira, que crente raiz está firmado é na palavra do Senhor, e doutrina não mata crente, palavra de Deus não mata crente. Quem quiser achar ruim que ache, eu estou pregando é a palavra de Deus, interpretando e falando a palavra de Deus. Uma vez Jesus estava pregando a palavra e começou a sair saiu outro. Foi o que Jesus disse? Chamou os seus discípulos, olhou para ele, Senhor, estão saindo por causa da palavra. Aí ele disse o quê? E você? Para onde é que você quer ir? Você quer ficar ou você quer ir? Para onde iremos nós? Foi a resposta. Não, Senhor, eu vou ficar aqui, eu vou ficar contigo. Para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Vento de doutrina tem em qualquer lugar, palavra eterna eu tenho na Bíblia Sagrada, na palavra do Senhor, e dela eu não arredo o pé, dela eu não fasto nada, nem para a direita nem para a esquerda, cumprindo aquilo que Deus me chamou. Prega, insta, quer deixe de ouvir, quer dizer que aceite ou deixe de aceitar, quer ouçam, quer deixe de ouvir, eu prego a palavra do Senhor. Quem quiser ficar com a palavra, aqui está a palavra do Senhor. Quem não quiser, vá para qualquer vento de doutrina que aparecer por aí. Eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar aqui na palavra. Crente tem que ser assim, palavra, quer dizer, o crente tem que estar de acordo com a palavra do Senhor. Se não estiver de acordo com a palavra, conheci outra pessoa por aí afora, numa igreja, que disse, eu quero uma vida mais tranquila, eu quero uma vida mais leve. Jesus disse, quem quiser me seguir, pega a sua cruz. Jesus não nos prometeu vida leve, Jesus não me prometeu cruz leve, vida leve, né? Leve, bem suave, o jugo dele é suave, mas a cruz é pesada. Ser crente não é fácil. Agora, quer facilidade? Fazer o quê? Eu não posso abrir, a palavra não me dá direito a isso, a Assembleia de Deus não vai abrir, não. A Assembleia de Deus tem os seus usos, tem os seus costumes, tem as suas raízes, tem as suas tradições, baseado na palavra do Senhor. Eu não quero, não vou me sujeitar, porque não. Problema de quem? Da palavra? De Deus é que não é. Vamos ficar na palavra, irmãos. Vamos ser transformados, nos deixemos transformar pelo Evangelho de Jesus Cristo. Para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nisso estamos, deixando a velha natureza. Ora, aprendeu desde menino, que o crente tem que mudar de natureza, que o crente tem que andar na linha, tem que andar conforme a palavra. Aí depois que cria corpo na igreja, como dizia minha avó, o cangote engrossa. Aí diz, não é assim não.
deixa de crer no que creu, passa pelo discipulado, passa pelo DEPIM, é abençoado na igreja, é abençoado na casa do Senhor, consegue trabalho, consegue emprego, consegue casar, consegue tudo, daqui a pouco, não é bem assim não. Agora eu creio uma nova doutrina, agora eu tenho uma nova teologia, agora eu quero uma vida leve. Meu Deus, nos guarda, Senhor, nos guarda. Efésios capítulo 4, versículo 20, como é que diz? Por favor, alguém pode abrir aí? Efésios 4, 20, para a gente concluir. 4, 20, diz assim, ó: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele, nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar, olha aí, mais uma vez, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedestes na verdade. Então, queridos, que Deus nos guarde. Esta é a mensagem de hoje, que sejamos transformados de glória em glória, de fé em fé. Jesus está voltando, irmãos, e Ele vem buscar uma igreja santa, uma igreja pura, que procura andar na verdade, procura andar nos seus santos caminhos. Fiquemos de pé, querido, vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo culto de hoje, pela doutrina de hoje. Lembrando que domingo nós estaremos aqui mais uma vez, nós teremos o culto com as senhoras. A irmã Cristiane Lucena vai vir pregar a palavra do Senhor, vai lançar o seu livro. No sábado nós teremos o que aqui? A festa do Círculo de Oração de Jovens. Jovens estão sendo convidados, vai ser muito lindo. E também para os adultos, venham também participar deste lindo Círculo de Oração festivo, vai ser uma bênção. Presbítero Bruno Campos vai estar pregando a palavra do Senhor, cantor Eli de Jesus. Vai vir muita gente daqui e de longe também. Estaremos em festa, glorificando e exaltando ao Senhor, por 39 anos do Círculo de Oração de Jovens. Eu não sei se Lucas tem aí o banner, Lucas. Se tiver, por favor, projete aí enquanto a gente ora. Daqui a pouco os irmãos vão tomar ciência melhor deste evento maravilhoso que é a festa do Círculo de Oração. Vamos convidar um dos nossos irmãos para orar por nós. Já vamos para as nossas casas. Nosso irmão Alexandre Paz estará orando. O Alexandre está feliz que a filhinha dele está ali, né, Alexandre? Pai do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo, pelo que Deus tem nos ensinado, e que Deus nos ajude a guardar em nossas mentes e em nossos corações aquilo que Ele nos transmitiu por intermédio do seu servo, o pastor da igreja, né? Então oremos. Pai santo e querido, te agradecemos, Senhor, por tudo. Muito obrigado pela tua presença no nosso meio. Muito obrigado pela tua palavra, Deus. Muito obrigado pelo alimento. Ajuda-nos, Senhor, a guardar em nossas mentes. Ajuda-nos, Senhor, a pôr em prática aquilo que aprendemos por parte do teu Espírito Santo. Muito obrigado. Continua abençoando o teu servo pastor Eliezer, não só ele, toda a sua família. Santo Deus, leva-nos em paz, guarda-nos, Senhor, no nosso caminho para os nossos lares. Dar-nos uma noite abençoada, um sono restaurador, e que amanhã, Santo Deus, seja um dia de igual forma abençoado para cada um dos que estão aqui. Aqueles que não puderam vir, Deus, de igual forma abençoa-os. Aqueles que estão assistindo a transmissão, aqueles que irão assistir, eu te peço, Senhor, abençoa-os também, abençoa-os, Deus. Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, sábado nós teremos uma cruzada evangelística, encerrando a campanha evangelizadora Nordeste para Cristo. Vai ser de frente à congregação de Fonte de Vida. Os irmãos estão convidados. 5 da tarde estaremos lá até 7 da noite nessa grande cruzada. E vai ter um ônibus saindo daqui para as irmãs, levando as irmãs, às 4h30 da tarde, na porta da igreja.
levando vocês e trazendo depois da cruzada para este ponto aqui, para a igreja, tá bom? Vamos receber a bênção apostólica? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. A paz do Senhor.